sou técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrotécnica e bombeiro civil. Então, nós vamos falar aí hoje sobre a norma regulamentadora número 10, certo? Nós vamos falar procedimentos de segurança para execução de atividades em instalações elétricas. Nós elaboramos aí um material resumido, né, em videoaula, separado em 7 videoaulas, e nós temos também um material aí dentro da nossa plataforma, em PDF, né, completo, onde você pode levar para tirar suas dúvidas, estudar aonde você quiser, tá? Então, isso aí é o conteúdo programático mínimo de serviços em eletricidade, certo? Introdução à segurança com eletricidade, riscos de instalações e serviços com eletricidade, o choque elétrico, mecanismos e efeitos, arco elétrico, queimaduras e quedas, campo eletromagnético, técnicas de análise de risco e medidas de controle de riscos elétricos, também desenergização, aterramento, equipotencialização, seccionamento automático da alimentação, dispositivos de corrente de fuga, extra baixa tensão, barreiras, invólucros, bloqueios e impedimentos, obstáculos e anteparos, isolamento das partes vivas, né? Então, tem muitos assuntos que nós devemos abordar dentro deste treinamento. Então, aí, introdução à segurança com eletricidade. Então, energia elétrica, parte de geração, transmissão e distribuição, né? A norma regulamentadora número 10 é uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece as medidas de controle dos sistemas, né? Os sistemas preventivos e as técnicas e práticas de serviços relacionados a serviços realizados em instalações elétricas e nos serviços com eletricidade. O objetivo dessa norma é garantir a segurança e saúde daqueles que realizam esse serviço, o mesmo dos consumidores finais. Quando falamos no setor elétrico, referimos normalmente ao sistema elétrico de potência, definido como conjunto de todas as instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o sistema de medição. Nessa definição estão inseridos todos os locais onde existe o trabalhador junto à energia elétrica ou locais energizados. Então, vamos citar a geração de energia elétrica, transmissão de energia elétrica, inspeção de linhas de transmissão, manutenção de linhas de transmissão, construção de linhas de transmissão, distribuição da energia elétrica, manutenção em linhas desenergizadas, linha morta, e também manutenção em linha energizada, linha viva, né? Então, a segurança com a eletricidade é importante devido aos perigos inerentes a essa força da natureza. Acidentes no setor elétrico podem ocasionar desde ferimentos até morte, né, das pessoas envolvidas. Essa parte do treinamento apresenta ao aluno o sistema elétrico, seus componentes e método de distribuição e manutenção nas linhas elétricas, né? Então, essa foi uma introdução do nosso material. Nós entraremos agora no módulo que vai do 1 ao 7. Tá? Procure explorar o nosso material em PDF, que ele é rico em informações, uma apostila completa do nosso curso para trabalhadores que desenvolvem atividades em eletricidade NR10. Até a próxima e te aguardo por lá. Olá pessoal, meu nome é Bruno, sou técnico de segurança do trabalho, técnico em eletrotécnica e bombeiro civil. E aí nós vamos dar início aí ao nosso curso de NR10 para sistema elétrico de potência, certo? Nós temos aí algumas videoaulas explicando o nosso conteúdo de forma resumidamente, porém nós temos uma apostila completa que você pode utilizar para ter toda a informação sobre o curso. Eu espero que o aluno desse curso ele tenha todo o conhecimento, né, que ele faça exploração desse material, e eu aguardo vocês aí nos próximos módulos aí do nosso treinamento, tá? Até logo! Estou aqui novamente para fazer aí o segundo módulo, né, de NR10,
Vamos tratar de forma resumida alguns pontos. Lembrando que o nosso material em vídeo aula, ele é resumidamente todo o nosso conteúdo. A nossa apostila em PDF é um conteúdo completo do curso de treinamento em RNR10, né? Então faça um bom aproveito dessa apostila e leve para a leitura e adquirir mais conhecimento, né? Então vamos falar um pouco aí sobre técnicas de análise de risco com eletricidade no trabalho. Então, a análise preliminar de risco, ou APR, é um formulário de valor documental imensurável, no qual se deve registrar todos os perigos, riscos, medidas de controle e consequências para possíveis acidentes de trabalho inerentes às atividades a serem desenvolvidas. A ferramenta a ser utilizada para a prevenção de acidentes poderá ser elaborada a partir de técnicas e metodologias diferenciadas. Portanto, recomendamos que o seu conteúdo seja contemplado requisitos mínimos indispensáveis aos quais veremos a seguir. Então, ela deve ser planejada com antecedência, atividade. Os responsáveis pela elaboração devem ser pessoas diretamente envolvidas com a atividade, como os responsáveis diretos pela segurança do trabalho. No formulário deve constar os devidos responsáveis pela elaboração e execução das atividades respectivas das assinaturas, inclusive do profissional, né, responsável pela aprovação. As datas, períodos e horários para execução das atividades devem estar visíveis. A divulgação deverá ser feita aos responsáveis pela execução, que deverão assinar um termo de responsabilidade, preferencialmente no verso da APR. Qualquer alteração das atividades ou pessoal executante deve ser devidamente registrada. E após divulgação, o documento deve ser mantido em local de fácil acesso para possíveis consultas até a conclusão das atividades, quando deverá ser arquivado, né? Então, aí uma análise de risco, né? Um modelo. Ali ela cita para a gente, operação, medir a tensão. Qual o risco de medir a tensão? O arco elétrico, né? A detenção, nada consta. Quais os efeitos, né? O organismo da pessoa, queimaduras, frequência, esperado, né, em ocorrer, consequência, gravidade, crítica, né, classe do risco, alto. E quais são as medidas de controle? Conferir a posição das pontas de prova do instrumento, conferir a posição da chave seletora do instrumento, utilizar apenas instrumento em bom estado de conservação e dentro do prazo de validade de calibração, inspeção, utilizar luvas, óculos de segurança e vestimentas padrão, né? Então, esse é um modelo que nós devemos usar de APR, tá? Então, assim, nós chegamos ao fim desse módulo. Nós teremos outros módulos pela frente. Lembrando que nós temos um material aí disponível em PDF para consulta, né? Muito obrigado e até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Bruno e nós vamos dar prosseguimento aí com o módulo 3, né, do nosso curso de NR10, Serviços em Eletricidades, né? Então vamos falar um pouco aqui sobre medidas de controle dos riscos, né? Primeiro passo, desenergização de instalação elétrica. A desenergização é um conjunto de ações coordenadas, sequenciadas e controladas, destinadas a garantir a efetiva ausência de tensão no circuito, trecho ou ponto de trabalho durante todo o tempo de intervenção e sob o controle dos trabalhadores envolvidos. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos apropriados e obedecidas na sequência a seguir. Primeiro, seccionamento, né? Confirmar se o circuito está realmente desligado e o alimentador do circuito pode ser executada a intervenção, mediante verificação dos diagramas elétricos. Impedimento de reenergização, verificar se as medidas de impedimento de reenergização aplicadas que sejam compatíveis com o circuito de intervenção, como abertura de seccionadoras, retirada de fusíveis, afastamento de disjuntores, de barras, relés, bloqueio, travamento por chaves e utilização de cadeados. Constatação de ausência de tensão. O efeito do próprio ambiente de trabalho através de instrumentos de medição dos painéis fixos ou instrumentos detectores de tensão. Observar sempre as classes de tensão destes instrumentos. Verificar se os EPCs necessários para o serviço estão dentro das normas vigentes e se as pessoas envolvidas estão capacitadas e devidamente protegidas.
Instalação de aterramento temporário. Verificar as instalações do aterramento temporário quanto à perfeita equipotencialização dos condutores do circuito ao referencial da terra, com ligação deste a este referencial, com equipamentos apropriados. Proteção dos equipamentos energizados nas proximidades do circuito ou equipamentos a sofrer intervenção, verificando assim os procedimentos materiais e EPIs necessários para a execução dos trabalhos, obedecendo a tabela de zona de risco e zona controlada. A proteção poderá ser feita por meio de obstáculos ou barreiras de acordo com a análise de risco, né? Então, nós fazemos análise de risco e aí nós detectamos se nós vamos usar obstáculos ou barreiras para a proteção de elementos energizados existentes em zona controlada. Instalação de sinalização e impedimento de energização. Confirmar se foi feita a instalação da sinalização em todos os equipamentos que possam vir a energizar o circuito ou equipamento em intervenção. Na falta de sinalização de todos os equipamentos, esta deve ser providenciada. E qual é o seu objetivo? Assim, podemos dizer que o aterramento pode ser dividido em 3 partes, sendo proteção da integridade dos profissionais da área de usuários e animais, permitir um funcionamento adequado dos dispositivos, realizar a descarga de energia elétrica indesejada nas carcaças de equipamentos. Entrando aí em equipotenização, a definição, o termo de equipotencialização representa o ato e o resultado obtido quando são colocadas em prática medidas para que a diferença de potencial entre 2 ou mais corpos seja a mínima possível, né? Diferente do aterramento, que necessita que obrigatoriamente os elementos condutores tenham contato direto com a terra. A equipotencialização não envolve a ligação direta com a terra. Isso acontece devido à premissa básica desse processo de colocar os condutores no mesmo potencial entre si. É muito importante que qualquer ligação dos elementos condutores em massas e terra esteja o mais próximo possível de um mesmo potencial. Isso evita o risco de choque e o mau funcionamento dos equipamentos e danos aos equipamentos eletroeletrônicos. Falando um pouco sobre seccionamento automático da rede da alimentação, os trabalhos que envolvem o setor elétrico são de uma suma importância, porém eles podem apresentar diversos riscos à saúde e à vida dos envolvidos, devido aos efeitos que a eletricidade tem no corpo humano. Em 2011, no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, 298 mortes foram causadas por choques elétricos. Além disso, a eletricidade foi a causa provável para 265 incêndios. Para minimizar esses perigos, várias formas de prevenção são aplicadas no ambiente de trabalho, visando aumentar a segurança e proteger os trabalhadores. Dispositivos da corrente de fuga. Esse dispositivo tem por finalidade seccionar a energia elétrica que alimenta determinado circuito. Na ocorrência de uma corrente de fuga que exceda determinado valor, sua atuação deve ser rápida, menor que 0,2 segundos. Esse tipo de dispositivo é conhecido como DR, né, que é o diferencial residual, que é o princípio de funcionamento. Extra baixa tensão. A definição de extra baixa tensão é de um sistema de extra baixa tensão, que é o CELV, deriva de baixa voltagem apresentada por ele, um sistema PELV, do inglês Protect Extra Low Voltage. Sistema de extra baixa tensão protegido tem as mesmas características diferenciadas somente por não ser eletricamente separado da terra. Em ambos, a voltagem não deve exceder a 120 volts em corrente contínua e 50 volts em corrente alternada, de maneira que ela seja sempre muito baixa para causar uma corrente com potencial suficiente para causar um choque elétrico nocivo, né, ao ser humano. Barreiras invólucros. Em instalações elétricas de baixa e alta tensão, o contato do ser humano com a rede elétrica pode resultar em choques elétricos, né? No entanto, na rede de alta tensão, os riscos são maiores devido à potência da corrente elétrica. Diversas vezes, os acidentes não causam danos à vida do trabalhador, mas podem destruir patrimônio, instalações, afetando a vida de milhares de pessoas. Bloqueio, né? Bloqueio os impedimentos. Bloqueio é a ação destinada a manter por meio mecânico um dispositivo de manobra
fixo em determinada posição, de uma forma a impedir uma ação não autorizada. Em geral, utilizados cadeados. Dispositivos de bloqueio são aqueles que impedem acionamento ou religamento de dispositivos de manobra. Chave interruptores. Importante que tais dispositivos possibilitem mais de um bloqueio, ou seja, a inserção de mais de um cadeado, por exemplo, para os trabalhos simultâneos de mais de uma equipe de manutenção. Obstáculos e anteparos, né? Os obstáculos são formas implementadas no sistema elétrico destinados a impedir o contato involuntário de pessoas ou animais com partes vivas, energizadas, de um determinado circuito. Entretanto, não evita que este contato não há uma ação deliberada e voluntária de ignorar ou contornar este obstáculo. Um exemplo são os muros ou grade de uma cabine primária. Porém, se alguém pular o muro para pegar um objeto dentro da subestação, correrá perigo. Isolamento de partes vivas. O isolamento é destinado a impedir todos os contatos com partes vivas da instalação elétrica, através de recobrimento total por uma isolação que somente possa ser removida através de sua destruição. As isolações dos componentes de uma instalação elétrica têm um papel fundamental na proteção contra choques elétricos. Isolação dupla ou reforçada. Vários equipamentos são utilizados em locais e de forma que, para maior proteção do trabalhador, é necessário um segundo nível de isolamento. A isolação dupla ou reforçada normalmente é aplicada a equipamentos portáteis, como furadeiras e parafusadeiras, elétricas, manuais, e esses equipamentos são utilizados em locais e condições de trabalho variadas, e também por suas características requerem outros sistemas de proteção, que permitam uma confiabilidade maior do que aquela oferecida exclusivamente pelo aterramento elétrico. E separação elétrica. Uma das medidas de proteção contra choques elétricos, prevista na NBR 5410 de 2004, é a chamada separação elétrica. Ao contrário da proteção por seccionamento automático da alimentação, ela não se presta ao uso generalizado pela própria natureza. É uma medida de aplicação mais pontual. Exemplo, de instalações que possuem separação elétrica. São salas cirúrgicas de hospitais e que o sistema também é isolado, usando-se igualmente um transformador de separação, mas todos os equipamentos por eles alimentados têm as suas massas aterradas, né? E aí, falando um pouco sobre habilitação, qualificação e capacitação e autorização dos trabalhadores, na própria NR, no seu item 10.8.1, é considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, e é considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado no registro competente de classe. E aí é considerado trabalhador capacitado aquele que tem as seguintes condições: simultânea, recebe capacitação sob orientação de responsabilidade de profissional habilitado e autorizado, e trabalha sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado, né? Em relação aos equipamentos de proteção coletiva, os equipamentos de proteção coletiva são uma forma básica de segurança no ambiente de trabalho, são equipamentos materiais ou ferramentas utilizados para a segurança de todo o grupo de trabalho, enquanto uma atividade é executada. A principal função desses equipamentos é impedir o acesso de pessoas não autorizadas e não capacitadas em áreas consideradas de risco, e também controlar o acesso acidental aos pontos de risco e ambientes de trabalho. Os EPCs não são necessariamente e nem exclusivamente equipamentos de proteção de um coletivo, como cercas, né, no caso, podendo ser somente de uso coletivo. Por exemplo, uma máscara de solda ou um cinto de segurança é para trabalhos à altura e é considerado como equipamento de proteção individual. Os trabalhos realizados no setor elétrico diversas vezes podem deixar o trabalhador exposto a diversos riscos à sua saúde. São várias as formas de proteção para diminuir esses riscos, como o uso do EPC, e, no entanto, existem situações em que não é possível aplicar esses equipamentos ou onde o uso somente deles não é satisfatório. E, por isso, os equipamentos de proteção individual são utilizados e são muito importantes. Nós temos vários equipamentos de proteção individual que nós podemos aplicar na área elétrica, né? Um calçado de segurança, uma luva, né? Uma luva para eletricidade,
capacete de segurança, cinto de segurança para o risco associado ao trabalho à altura. Então, nós temos diversos equipamentos aí. E os EPIs são todos dispositivos ou dispositivos utilizados pelos trabalhadores destinados à proteção dos riscos relacionados às atividades realizadas no ambiente de trabalho, que podem afetar a saúde e segurança ou a vida. O equipamento de proteção individual pode ser constituído por vários meios ou dispositivos associados de forma a protegê-los e ser utilizados contra um ou vários riscos simultâneos. Então, lembrando que é obrigatório o uso do equipamento de proteção individual, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente no trabalho ou doenças ocupacionais. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas para atender situações de emergência. O empregador tem responsabilidade em relação ao EPI, né? A empresa deve fornecer ao funcionário todos os EPIs adequados ao risco que ele esteja exposto. Os equipamentos devem estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade e exigir o seu uso. Fornecer sempre ao empregador somente EPI aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de saúde e segurança. Então, nós devemos adotar, né? A empresa ela deve fornecer para o funcionário somente o EPI adequado de acordo com a função que ele vai exercer. Devemos também orientar, capacitar o empregado quanto ao uso adequado, acondicionamento e conservação. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado e responsabilizar-se pela guarda, né, e manutenção desse equipamento. Comunicar ao Ministério do Trabalho o emprego qualquer irregularidade, né, que você possa ver em um equipamento de proteção individual. E as obrigações do funcionário aí é utilizar o equipamento para a finalidade a qual ele foi destinado, né, na sua atividade, responsabilizar pelo acondicionamento e conservação desse equipamento, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, né? Entrando aí um pouco também para falar sobre rotinas de trabalho, né, um tema dentro da NR10. As rotinas de trabalho são importantes para que possam ser definidos os procedimentos básicos para a execução das atividades no ambiente de trabalho das instalações elétricas, quando energizadas ou desenergizadas. Essas definições aplicam-se a todas as áreas envolvidas nas instalações e objetivam a segurança de todos aqueles que têm algum tipo de relação nos trabalhos executados. Liberação de serviço. O objetivo da liberação de serviço é definir procedimentos básicos para a liberação da execução da atividade, trabalhos em circuitos e instalações elétricas desenergizadas. O âmbito de aplicação aplicam-se áreas envolvidas direta ou indiretamente no planejamento, programação, liberação, coordenação e execução do serviço no sistema ou instalações elétricas. Sinalização de segurança. A sinalização de segurança consiste em um procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir as pessoas quanto aos riscos ou condições de perigo existentes, proibições de ingresso ou acesso e cuidados identificados nos circuitos ou parte dele. É de fundamental importância a existência de procedimentos de sinalização padronizados, documentados e que sejam conhecidos por todos os trabalhadores, né, próprios e prestadores de serviço. Os materiais de sinalização consistem em sincone, bandeirolas, fitas, grade e sinalizações, placas e etc. Inspeções de área e serviços, né, a ferramental e equipamentos. As inspeções regulares nas áreas de trabalho, nos serviços a serem executados, no ferramental e nos equipamentos utilizados, consistem em um dos mecanismos mais importantes de acompanhamento dos padrões desejados, cujo objetivo é a vigilância e controle das condições de segurança do meio ambiente laboral, visando a identificação de situações perigosas e o que ofereçam riscos à integridade física dos empregados, contratados, visitantes e terceiros que adentrem a área de risco, evitando assim que situações previsíveis possam levar à ocorrência de acidentes, né? Então esse foi mais um módulo, né, resumido do nosso conteúdo de NR10.
explore o nosso material em PDF, que é um material completo, com toda a informação que você precisa, e aguardo vocês em um próximo módulo. Olá pessoal, meu nome é Bruno, sou técnico de segurança do trabalho, técnico em eletrotécnica e bombeiro civil. E hoje nós vamos aí dar prosseguimento no nosso módulo de número 4, que fala sobre segurança, instalações e serviços em eletricidade. Nesse módulo nós aprenderemos aí sobre altura, ambientes confinados, áreas classificadas, umidade e condições atmosféricas, né? São riscos associados aí a um serviço de eletricidade, né? No ambiente de eletricidade nós podemos encontrar todos esses riscos. Lembrando que esse é um material resumido em videoaula e o nosso conteúdo completo está na nossa apostila dentro do site. Então, trabalho à altura, né? A altura é qualquer atividade onde o trabalhador atue acima do nível do solo ou desnível de piso. Para trabalhos com desnível acima de 2 metros é obrigatório o uso de EPIs básicos. Para a realização de atividades em altura, os trabalhadores devem possuir os exames específicos na função ASO, né, no atestado de saúde ocupacional. Estar em perfeitas condições físicas e psicológicas, estar treinado e orientado sobre todos os riscos, né, envolvidos nas suas atividades. Com o advento do novo texto da NR10, a preocupação constante em relação à segurança do trabalho exigiu a aplicação de um novo sistema de segurança para trabalhos em estruturas elevadas, que possibilitem outros métodos de escalada, movimentação e resgate para todos os setores de sistema elétrico de potência. Equipamentos utilizados: cinto de segurança tipo paraquedista e linha de vida e dispositivos trava-queda. Caso, né, tenha uma situação de resgate, podemos considerar um bom sistema de resgate aquele que necessita de um menor número de equipamentos para sua aplicação, tornando com isso um ato simplificado, rápido e sem colocar a vida da pessoa em perigo. Outros meios: para trabalho em altura, as escadas guardadas em abrigos fora da exposição do sol ou umidade, repousada em ganchos na parede, né, para melhor conservação dessa escada. Não apoiar a escada em vidros ou portas e locais escorregadios, né, você pode quebrar ou escorregar. Falando um pouco sobre ambientes confinados, né, é qualquer área não projetada para ocupação contínua, a qual tem meios limitados de entrada e saída, e a ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes perigosos, e ou deficiência em enriquecimento de oxigênio que possa existir ou se desenvolver. Podemos citar como, por exemplo, ambientes confinados, dutos de ventilação, tanques em geral, tonéis, containers, cisternas, minas, valas, vasos, colunas, silos, postos de inspeção, caixa subterrânea, etc. Ambientes confinados, né? Esses também podem possuir uma ou mais das seguintes características, né? Potencial risco da atmosfera, né? Pode ser uma atmosfera com gases inflamáveis e explosivos, deficiência de oxigênio, né? Menos de 19,5%, ou excesso maior de 23%, né? Então, menos que isso, eu vou ter uma dificuldade muito grande de respirar, né? É uma atmosfera pobre em oxigênio. E mais do que isso, já é rica demais, né? O ambiente se torna um pouco mais explosivo. E a configuração interna tal que possa provocar asfixia, claustrofobia ou dificulte a saída rápida de pessoas. E também esse ambiente pode, né, ter contaminantes tóxicos ou inflamáveis. Então, em relação ao ambiente confinado, algumas medidas de controle. Primeiro, manter procedimento de acesso e saída. Identificar e avaliar os riscos antes de adentrar aquele local. Treinamento periódico dos empregados, tanto para NR33, né, que é espaço confinado, trabalho à altura, e NR10, riscos elétricos. Documentar todos os procedimentos de acesso em locais confinados, com os respectivos nomes e assinatura. Manter um plano de emergência, efetuar testes de resposta do equipamento de detenção de gás. Realizar avaliação da atmosfera para detectar gases ou vapores inflamáveis tóxicos de concentração de oxigênio.
E aí entrando um pouco sobre áreas classificadas, né? A área classificada é na qual a probabilidade de presença de uma atmosfera explosiva e tal exige precauções para construção, instalação e utilização dos equipamentos elétricos, tá? Ela se torna, né, uma atmosfera explosiva. A mistura de substâncias inflamáveis com ar na forma de gás, vapor, névoa, poeira ou fibras, na qual após a ignição a combustão se propaga através da mistura, né? Classificação das áreas. Existe a possibilidade que se formem misturas explosivas em um determinado local. Devem ser definidas a classificação deste local segundo critérios já estabelecidos em norma, de acordo com o grau de probabilidade da presença da atmosfera explosiva, como segue, né? Então, seguimos lá em zona 0, zona 1 e zona 2. A zona 0 é em que a mistura explosiva é encontrada permanentemente ou na maior parte do tempo. A zona 1 em que a mistura explosiva é provável durante a operação normal, mas quando ocorrer será por tempo limitado. E na zona 2 é que a mistura explosiva só é provável em caso de falhas ou equipamentos ou do processo, né? O tempo de duração desta é bem curto, né? Então ali, para nós ali, por exemplo, a zona 1, né, é uma probabilidade, né, voltando aqui, é uma mistura explosiva provável durante a operação. Caso haja uma operação na zona 1, sim, pode ter uma explosão, né, um risco. A zona 2, que é mais acima, só se em caso de um problema sério mesmo. E a zona 0, né, que é onde o foco, né, do líquido inflamável, no caso dessa situação aí, é onde a probabilidade de acontecer um acidente é muito mais grave, tá? E em qualquer instalação industrial, independentemente do tamanho, complexidade ou porte, pode existir muitas outras fontes de ignição, além daquelas associadas a equipamentos elétricos de instrumentação e de automação ou de telecomunicação. Desta forma, nas instalações e equipamentos, ela tem que conter a letra EX, envolvendo atmosferas explosivas, né? Avaliação de risco e medidas adicionais são necessárias para mitigar o risco devido a outras fontes de ignição possíveis, incluindo equipamentos mecânicos, tais como as bombas centrífugas, ventiladores, compressores alternativos, caixas redutoras de engrenagem e esteiras rolantes, e também elevadores, tá? E aí, para a gente mostra um ponto energizado, né, um circuito de ponto energizado. Aí o próximo círculo vermelho ali caracteriza para a gente uma zona de risco, né, próximo àquela região, é uma zona altamente de risco por conta da eletricidade. Após ele existe um outro raio que nós chamamos de zona controlada, né, e nós conseguimos controlar. E depois, após esse raio em azul, ele é uma zona livre, né? Então, aquele local já é um local mais seguro do que os outros. E é só para a gente entender o que seria um ponto energizado. No caso aí seria um fio condutor, né? Aí depois zona de risco, zona controlada e zona livre. A umidade. A umidade está relacionada a diversos fatores que no conjunto devem ser considerados na concepção e na execução das instalações elétricas. Cada condição de influência externa designada compreende sempre um grupo de fatores como meio ambiente, utilização e construção das edificações. Temos aí também algumas influências externas, né? Tais como temperatura ambiente, condições climáticas e presença de água e solicitações mecânicas, né? São situações que podem nos impedir de realizar um trabalho em eletricidade, né? Vai dificultar e nós não podemos executar também por conta desses riscos associados. Por exemplo, a qualificação das pessoas, sua consciência e preparo para lidar com os riscos de eletricidade. Situações que reforçam pele seca ou prejudicam pele molhada, imersão e resistência elétrica do corpo humano. E aí temos também as condições atmosféricas. Com o atrito das partículas ocorre uma separação de carga elétrica, carregando assim os meios de forma a proporcionar gradativamente uma DP, né, entre a atmosfera do solo. Rompida a resistência dielétrica, ocorre a centelha de equipotencialização, né? Então aí nós estudamos aí um pouco sobre o quarto módulo. Nós temos aí uma apostila completa, onde você pode explorar todo o nosso material. Lá você vai obter todas as informações. Lembrando que isso aqui é uma forma resumida de uma videoaula, para que vocês tenham um entendimento, uma clareza melhor
tá? Aguardo vocês aí no nosso 5º módulo e até lá. Olá pessoal, meu nome é Bruno e nós vamos aí dar prosseguimento aí no nosso 5º módulo de curso de NR10, tá? Lembrando que esse é um módulo resumido de todo o nosso conteúdo, né? Nossa apostila completa com o nosso curso aí, com todos os itens, está hospedada no site. Faça um bom proveito e tenha um bom estudo. Nesse módulo nós vamos falar um pouco sobre proteção e combate a incêndio, né? Então o objetivo desse treinamento é dotar pessoas de conhecimentos básicos a respeito da prevenção e combate a incêndio. Saber utilizar os equipamentos de combate a incêndio é muito importante. Tanto extintores como hidrantes não fazem o trabalho sozinho e precisa ter pessoas preparadas para usá-los, né, de forma correta. Quem pode combater um fogo na empresa? Então, geralmente, em algumas empresas existe a brigada de incêndio ou bombeiros civis. São os especialistas no uso e outros o SESMIT deve passar para a CIPA, né? Mas aí a NR10, ela cita procedimentos para que todo aluno do curso de NR10, ele tenha noções básicas de combate a incêndio, é o que nós veremos hoje. Então, conhecendo o fogo, né? Não tem como combater uma coisa se não conhecemos. Precisamos conhecer o nosso inimigo, seus pontos fracos, para podermos atacar com precisão e seriedade que a situação nos exige, né? Então, nós temos aí 3 elementos, né, que formam o fogo. Primeiro, o comburente, né? Comburente, depois o calor e o combustível, tá? Nós vamos citar. A definição de fogo aí é mais complicado do que parece. Aqui temos 2 dos vários conceitos disponíveis. Primeiro, reação química de oxidação, onde há liberação de luz e calor, né? E depois, tudo que queima e serve como campo de ação e propagação das chamas, né? Então, para ver fogo no local, primeiro eu tenho que ter o calor, né? Segundo, eu tenho que ter o oxigênio e depois o material combustível, né, o comburente. Então, se eu não tiver nenhum desses 3, eu não consigo produzir o fogo, tá? Então, vamos lá. Para conhecer o fogo é necessário que haja calor, oxigênio e combustível. A união desses 3 elementos é o que conhecemos por triângulo do fogo, e na falta de algum desses elementos é impossível que haja fogo. O incêndio ele pode ser tanto de causas naturais, através de um raio que cai e dá um início ao incêndio, ou também nas causas artificiais, quando o incêndio acontece pela ação direta do homem. Eu vou lá e coloco fogo no determinado local, ou vou executar a atividade em um local que possa produzir, né, um princípio de incêndio, e aí, por ato de inseguro ou condições de insegurança, acontece esse incêndio, né? Então, ele pode ser também acidental, quando ele é proveniente do descuido do homem, e proposital, quando ele pode ser criminoso, eu vou lá e coloque com a intenção. Nós temos aí algumas classes de incêndio. A classe de incêndio com a letra A são materiais de fácil combustão, que queimam tanto na superfície como em profundidade, deixando resíduos. Um exemplo aí é a madeira e papel. E a classe B são produtos que queimam somente na superfície, né? Por exemplo, gasolina, óleo e graxa. Temos aí a classe C, ocorrem equipamentos elétricos e energizados, e também a classe D, que ocorrem materiais pirofóricos, como magnésio, zircônio e titânio. Então aí nós veremos um pouco aí também sobre classes, né? O tipo de extintor. Então, para incêndios do tipo de classe A, o eficiente é o extintor de água, né? Pode ser usado também o extintor de pó químico, que é o CO2, porém não é eficiente para esse tipo de incêndio, pois esses agentes não conseguem penetrar no material que está queimando. Temos aí o extintor de classe B, indicado é o pó químico, né? Bicarbonato de sódio. Nesse caso, nunca deve ser usado o extintor de água, pois nele pode aumentar as chamas nesse tipo de incêndio. O CO2 não é eficiente. Temos o de classe C, né, que é o CO2, gás carbônico. Pode ser usado também o pó químico, mas o seu uso pode estragar o equipamento.
Após desligar a rede elétrica, poderá usar também o extintor de água, né? Esses são para equipamentos elétricos ou energizados. Temos o de classe D, a base é de cloreto de sódio. O incêndio é extinto pelo isolamento entre o metal e a atmosfera. Então, o princípio do combate a incêndio. Como já vimos, o fogo consiste em um triângulo. Todo combate de incêndio baseia na retirada de um ou mais elementos do triângulo do fogo. Para retirar algum elemento, podemos utilizar esse método. Primeiro, abafamento, depois resfriamento, isolamento e rescaldo, né? Rescaldo é separar, né? Separar ali, se o fogo está vindo em uma direção, eu vou fazer um desvio para ele. O abafamento consiste em retirar o oxigênio do contato do fogo. O método mais indicado é o extintor de CO2, pó químico, água ou até mesmo terra. O resfriamento consiste em retirar o calor do fogo, né? O método indicado é água e CO2. E aí, o isolamento, né? Um exemplo aí é o acero, né? Então, a gente vê na figura aí uma superfície queimada, eles fizeram um acero e no outro lado já não houve, né? Temos o rescaldo. O rescaldo é o conjunto das operações necessárias para completar a extinção do fogo, impedir a reignição e colocar em local de condições de segurança. E aí, como usar o extintor, né? Nós deparamos com o extintor, identificamos o correto para cada tipo de fogo. E aí, primeiramente, eu vou pegar o extintor na posição vertical, romper o lacre, e aí eu vou retirar o pino de segurança, posicionar em uma distância segura, mas que não fique longe das chamas. Isso torna o combate eficiente. Dirige o jato, né, a ponta do jato para a parte baixa do fogo, né? Lembrando que nós vamos colocar isso aí no foco do fogo, onde que ele começou ali, e não nas chamas. E aperte o gatilho até o fim, até que tenha parado ali aquele princípio. Tá? Lembrando que extintor de incêndio ele não serve para combater incêndio, né? Ele só serve para princípios, né? Combate de incêndio é uma outra coisa, é um incêndio mais generalizado. Agora, o princípio eu consigo apagar. E aí, para Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu sou técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil e técnico em eletrotécnica, né? Então, nós hoje estamos aqui para encerrar o nosso módulo, né? O nosso 6º módulo aí do curso de NR10. E lembrando que nós preparamos aí um material resumido em alguns módulos, nós temos uma apostila completa em nosso curso, nosso site. Faça o download dela e tenha ela para você ter acesso a todas as informações de uma forma ampla, tá? Então vamos lá, nós vamos falar um pouco sobre acidentes de origem elétrica, né? Então existem duas categorias de riscos elétricos para pessoas. Uma é a categoria direta e a outra indireta. Diretas é feito no isolamento das instalações elétricas e contatos com uma peça ou cabo condutor sob tensão. E direta, ligação súbita à rede de alimentação e falta inesperada de eletricidade, tá? Então, existem causas mais comuns para acidentes elétricos com condutores e ligações elétricas. São elas: movimentar aparelhos ou equipamentos com cabos em tensão, remover pelo cabo, tomadas e fichas pisadas ou atiradas no chão, cabos dobrados, arrastados, entalados, queimados, usar fitas adesivas para realizar isolamento, aquecer os cabos dos equipamentos elétricos e usar equipamentos com cabos de ligação deteriorados, né? Então, são algumas situações aí que não são permitidas. Em ambiente doméstico, o acidente elétrico pode acontecer muitas vezes devido a trabalho sob tensão, carga elevada nas instalações, candeeiros metálicos sem ligação à terra, ausência de corrente e restabelecimento de corrente elétrica, né? Então, aí nós vamos falar um pouco sobre primeiros socorros, né? Primeiros socorros com choque elétrico, né? Com o passar de alguns minutos, a chance de salvamento da vítima de choque elétrico vão diminuindo. Algumas pesquisas relacionadas à chance de salvamento em função do tempo decorrido do choque, aparentemente mortal. De acordo com a tabela a seguir, aguardar assistência médica para socorrer a vítima é praticamente assumir a morte. Desta forma, deve ser aplicada as técnicas de primeiros socorros pela pessoa que esteja nas proximidades do local, né? Então, vamos colocar aí. Após o choque, para iniciar a respiração artificial, né? 1 minuto, a vítima tem chance de reanimação de 95%.
e depois que você reinicia após o choque, após 8 minutos durante o choque, a vítima só tem 0,5%. Então, é muito importante você saber as técnicas de primeiros socorros para realizá-las antes, né? Antes de chamar a equipe de resgate, né? Naquele momento da situação. No intervalo de 4 minutos, a pessoa que está com parada cardíaca ou respiratória pode sofrer morte cerebral. Neste caso, é importante que o profissional que trabalha com eletricidade seja apto a prestar primeiro socorro, principalmente através de técnicas de reanimação cardiopulmonar. Então, método de respiração artificial. Para a reanimação de vítimas de choque elétrico, nos casos em que a respiração natural é interrompida, a respiração artificial pode ser aplicada. O método consiste em um conjunto de manobras mecânicas em que o ar é forçado em um determinado ritmo a entrar e sair alternadamente do pulmão, o método chamado Holger-Nielsen. Lembrando que ventilação, né, essa ventilação artificial, que é a respiração boca a boca, você não é obrigado a fazer por conta de contaminação, tá? Se for uma pessoa que você conhece, tenha confiança, ou que você tem um aparelho ali, a cobertura ali para colocar na boca dela, caso você queira fazer, mas, no caso contrário, você vai fazer só a massagem cardíaca. A gente vai ver um pouco para frente. Primeiramente, antes de tocar o corpo da vítima, é necessário livrar da corrente elétrica, com segurança o mais rápido possível, nunca utilizando as mãos, objetos molhados ou metálicos para afastar um fio ou interromper um circuito elétrico. Caso haja necessário mover a vítima, nunca movimente mais do que o adequado. Para aplicar o método Holger e Nielsen, é necessário verificar se a vítima respira e, em caso negativo, a respiração artificial pode ser iniciada. Para que as chances de salvamento sejam maiores, a vítima deve ser socorrida o mais rápido. E para as demais tarefas, também para possibilitar o revezamento dos operadores, chame imediatamente um médico ou uma pessoa que possa oferecer auxílio. Quando a respiração artificial for iniciada, procure examinar a boca da vítima para retirar dentaduras, alimentos, palitos ou quaisquer outro objeto que podem atrapalhar no processo. Examine também a garganta e narinas. Caso a língua esteja enrolada, desenrole. Em caso de dificuldade para abrir a boca da vítima, não perca tempo. Inicie o método mais rápido, deixando essa tarefa a cargo de outra pessoa. Em relação a colocar o dedo na língua dessa pessoa, jamais, né? Porque ela pode fechar e pode até arrancar o seu dedo. Tente colocar uma colher, né, algo ali também que não vai machucar essa pessoa, para puxar a língua. Desaperte as peças de roupa que aperte o peito, pescoço ou abdômen da vítima, para deixar a vítima aquecida, agasalhe, mas não para prejudicar a aplicação da respiração artificial. Outras pessoas devem ser encarregadas dessa tarefa. Nunca interrompa a respiração artificial. Caso haja necessidade da vítima ser movimentada, a aplicação deve ser continuada. Enquanto estiver aplicando o método Holger, sua atenção não deve ser distraída com outras tarefas. Encarregue outras pessoas de executá-la. O tempo de aplicação do método é indeterminado e pode atingir 5 horas ou mais enquanto houver calor no corpo da vítima e ela não apresenta rigidez cadavérica. Ainda há possibilidade de salvamento. O revezamento de pessoas durante a aplicação deve ser feito com cuidado, de modo a não atrapalhar ou alterar o ritmo da respiração artificial. Ao início da respiração natural, o ritmo da respiração artificial deve ser adequado com a natural. Após a recuperação da vítima, ela deve ser agasalhada e mantida em repouso, não permitindo que levante ou sente, mesmo que para isso precise usar força. Não lhe dê de beber, a fim de evitar que se engasgue. Após a recuperação total da vítima, pode dar-lhe então café ou chá quente. Enquanto a vítima não estiver respirando, normalmente não aplique nenhum tipo de injeção. Esta medida deverá ser aplicada em qualquer caso de colapso respiratório, como de afogamentos, intoxicação por gases venenosos. E a morte é aparente em quase todos os casos de acidente por choque elétrico. Por isso, a vítima deve ser socorrida rapidamente. Então, aí o passo a passo. Primeiro, deixe a vítima de bruços, com a cabeça voltada para um dos lados e a face apoiada sobre uma das mãos, tendo cuidado de manter a boca da vítima sempre livre. Ajoelhe-se junto à cabeça da vítima e coloque as palmas das mãos exatamente nas costas, abaixo dos ombros, com os polegares se tocando ligeiramente.
e em seguida lentamente transfira o peso do seu corpo para os braços, esticando até que estes fiquem em posição vertical, exercendo pressão firme sobre o tórax. E para o quarto aí, deite o corpo para trás, deixando as mãos escorregarem pelos braços da vítima até um pouco acima dos seus cotovelos. Segure com firmeza e continue jogando o corpo para trás. Levante os braços da vítima até que sinta resistência. Abaixe-o então até a posição inicial, completando o ciclo. Repita a operação no ritmo de 10 a 12 vezes por minuto, tá? Então aí o método de respiração artificial, caso, né, a gente comentou, vai ser feito só em pessoas que você conhece ou que você existe a proteção ali para não tocar o lábio dela. A vítima deve ser deitada de costas com os braços estendidos. Coloque a mão na nuca da vítima e outra na testa. Incline a cabeça do acidentado para trás. E para evitar a saída de ar, aperte o nariz com o polegar. Enche o pulmão de ar. Cubra a boca da vítima com a sua boca para que o ar não possa sair. E sopre até ver o peito erguer-se. Solte a narina e afaste seus lábios da boca para deixar sair o ar. A ação deve ser repetida de 13 a 16 vezes por minuto. Aplique esse método até a vítima conseguir respirar por si própria. Após a aplicação, a respiração artificial, no período mínimo de 1 minuto, a vítima não apresentar sinais de vida, pode ter ocorrido uma parada cardíaca. Existem 2 processos para verificar se ocorreu uma parada cardíaca. Levante cuidadosamente a pálpebra de um dos olhos da vítima para verificar se a pupila contrair ou o coração está funcionando. Caso contrário, se a pupila continuar dilatada, é sinal que houve uma parada cardíaca. Pressione levemente com as pontas dos dedos médio indicador a carótida localizada no pescoço junto ao pomo de Adão, né? Que no caso é o gogó. E ocorrendo massagem cardíaca, a respiração artificial deve ser aplicada rapidamente. A massagem deve ser aplicada no coração e pressione o centro do tórax para baixá-lo de 3 a 4 centímetros. Somente uma parte da mão deve fazer pressão, os dedos devem ficar levantados do tórax. E a operação deve ser repetida até a chegada do socorro mais especializados, com 15 massagens cardíacas e 2 respirações artificiais, né? Então, esse foi o nosso módulo resumido, né, do nosso módulo 6, finalizando aí as nossas videoaulas do nosso curso de NR10, certo? Nós temos aí um material disponível no site, que é um material completo para vocês fazerem o estudo. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso e explore nosso site. Nós temos outros cursos em outras áreas da segurança do trabalho. E muito obrigado e até a próxima. A gente falar também um pouco sobre primeiros socorros com queimaduras. As queimaduras são lesões na pele provocadas geralmente pelo calor ou pelo frio. Podem ser também elétrica ou química, né? Estaremos comentando a respeito do que acontece pelo calor, né? Em caso de uma vítima que precisou, né, sofreu uma queimadura dentro do meu ambiente de trabalho, o que eu vou fazer? No caso da vítima ainda em chamas, o ideal é fazê-la rolar no chão, enrolando no cobertor, e nunca deve tentar apagar o fogo de alguém usando extintor de incêndio, nem mesmo de água, porque todo extintor possui algum tipo de química, e dependendo do grau da queimadura, ela será levada imediatamente para a corrente sanguínea, né? Uma observação. Tente não deixar a pessoa correr, porque ao correr, ela vai aumentar as suas chamas. E depois de controlada a primeira situação, se for possível, retire relógios, pulseiras e anéis. E que estejam na área atingida. Só tire a roupa queimada se for inevitável. Corte apenas a parte que não está grudada e a parte grudada deve ser retirada por um profissional de saúde. Não coloque nada sobre a área queimada, nenhum tipo de pomada ou remédio caseiro. Como já disse, qualquer produto colocado poderá ser levado à corrente sanguínea. Somente o profissional da área de saúde pode determinar qual medicamento será utilizado. No caso de ter que transportar a vítima para o atendimento, use compressas estéreis ou pano limpo e seco para colocar sobre o ferimento. Busque auxílio profissional e, no caso, requer cuidados emergenciais, acione aí o 192, né, o 193 e mantenha a calma. Todos os tipos de queimadura podem deixar cicatrizes,
mais ou menos evidente, e a prevenção, então, continua sendo a melhor escolha. E para a gente finalizar, é importante, lembre-se, a prevenção é sempre o maior remédio. Pense prevenindo, haja prevenindo. Esse é o método mais seguro para lidar e viver e conviver com qualquer tipo de risco. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação resumida. Lembrando, explore o nosso material, o nosso conteúdo completo no site, em nossa apostila. E aguardo vocês aí no nosso último tópico aí do nosso curso de NR10. Até lá!